Rapaziada, e vamos dar uma olhada aqui na reação do Neto, né, corintiano, com aquela cavadinha do Yuri Alberto, cara, que coisa feia, e também depois da derrota do Corinthians pro Flamengo dentro da Neoquímica. Quando você faz o tipo de jogada como essa, você lembra o Pato? Lembra ou não? Contra o Dida? Pô, você sabe que o Rossi é um puta pegador de pênalti, tu pega? Aí você pega, o cara pegou 2 pênaltis, né? Contra a equipe do Estudiantes e classificou Estudiantes, o time dele, que era dele, contra o Flamengo. Pô, eu vou jogar, então o que eu vou fazer? Eu vou meter uma porrada no meio do gol. Vamos supor que ele chuta no meio do gol. Eu não falaria nada do que eu falei. Porque ele falou, vou chutar forte no meio do gol, porque esse cara é bom goleiro, eu meto no meio do gol. Foi responsável. Isso, meteu forte. Agora, fazer o que ele fez, isso é sacanagem com o time, com a torcida do Corinthians, que por sinal, o torcedor hoje é muito baba-ovo desses jogadores aí. Vocês são muito baba-ovo. Vocês que estão aqui, vocês que estão no campo, vocês são baba-ovo de jogador hoje. Vocês são baba-ovo de Memphis, baba-ovo de Garro. Se fosse eu, ou o Marcelinho Carioca, trucidado pela torcida do Corinthians, que ele bate um pênalti forte e que o Marcos saiu... O Yuri Alberto se redimiu, mas o Corinthians acabou perdendo o jogo por 2-1. Da mesma forma que o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente só deu o Flamengo. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma enxurrada de chance de poder matar o jogo, fazer 1, 2, 3-0. Inclusive, continuo com a minha opinião. Esse pênalti do Yuri Alberto foi uma irresponsabilidade. E ele não pode fazer isso vestindo a camisa do Corinthians, não pode. Mas já na volta do segundo tempo, o Yuri Alberto se redime com a torcida corintiana. Ele que perdeu uma porrada de gol fácil no primeiro tempo, simplesmente fez o gol mais difícil das oportunidades que ele teve. Driblou o Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro, e fez 1-0 pro Corinthians, num baita de um golaço. Mas daí em diante só deu o Flamengo. O Corinthians recuou muito, e logo na sequência, Rascaeta já empatou o jogo. E o Dorival Júnior começou a mexer no time e simplesmente acabou com o Corinthians. Breno Bidon tava jogando muito, Matheus Bidu tava jogando muito, e o Guinegão, que tava fazendo uma excelente partida, o Dorival tirou o Guinegão pra pôr no Thales Magno. Aí, meu parceiro, o Flamengo continuou fazendo pressão. O Dorival continuou colocando o zagueiro, colocou Angileri, colocou Kaká, Rian. Já nos 40 minutos do segundo tempo, Luiz Araújo faz o 2-1 e dá a vitória pro Flamengo dentro da casa do Timão. Sinceramente, se a derrota de hoje tem um culpado, eu colocaria na conta das substituições que o Dorival fez. O Corinthians foi um time completamente diferente no segundo tempo, e muito por conta das substituições mal feitas que o Dorival Júnior fez hoje. Impressionante, cara, todo corintiano que eu tô vendo depois do jogo diz isso. Ah, não, é porque o Yuri Alberto é muito ruim, perdeu muito pênalti, então tinha que ter dado um título pro Corinthians. Joguei melhor que o Flamengo no primeiro tempo, porque você tá doido, mano, no segundo tempo, meu Deus, os caras não fizeram nada, o Flamengo dominou e mostrou por que é o líder do campeonato, né? Eu acho que deu pra entender, né? É outro patamar. Ô, Jailson, você não pode dar moleza pro Flamengo, né? Primeiro tempo do Corinthians, olha, se pegar todos os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um dos melhores momentos, sem Memphis, sem Galo, um dos melhores momentos do Corinthians no campeonato, aquele primeiro tempo. Mas aí o Flamengo não atura desaforo, né? Você não pode brincar. Perdeu muitas chances e aí o Flamengo acabou matando no segundo tempo. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa noite, William, boa noite aos companheiros aí da bancada, boa noite também aos fãs de esporte. Então, assim, o primeiro tempo do Corinthians, que o Felipe Luiz ficou perdido em relação à marcação que o Flamengo deveria fazer em cima do Corinthians, principalmente por conta dos 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, os 2 alas. Então, o Samuel Lino e o Vinha perdidos, se eles tinham que marcar o Mateuzinho ou se eles tinham que marcar por dentro. Do outro lado, acontecia a mesma coisa com o Emerson Royal, Léo Ortiz. Então, eles estavam ali em dúvida em quem eles tinham que marcar. Então, o Corinthians, o Breno Bidon, flutuando com muita tranquilidade pelo meio, fez o que fez o primeiro tempo todo. Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão toda hora conseguiu encontrar o Yuri Alberto correndo nas costas, tanto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E aí o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Só que aí, enfim, o Yuri Alberto... Título, joguei o primeiro tempo melhor que o Flamengo. Bate o pênalti dessa forma que é patética. Acho que não... Cara, tem outros adjetivos melhores, né? Mas enfim, é inacreditável a forma que o Yuri Alberto bate o pênalti, ainda mais num confronto como esse. E depois o Yuri Alberto empilha mais algumas oportunidades e não consegue marcar o gol. E aí o que faz a diferença para mim no segundo tempo é óbvio que o Felipe Luiz, ele acerta um pouco mais, né, na questão da marcação primeiramente, mas depois o banco de reservas, né, William? Acho que faz toda a diferença. O banco de reservas, as substituições que o Flamengo fez e as substituições que depois o Corinthians foi fazer, o banco de reservas falou mais alto e aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo
acabou sobressaindo para essa virada na Neoquímica. Eu acho que, né, Bertozzi, essa vitória de hoje, a classificação no meio de semana, diz muito sobre o Flamengo, né? Porque até jogos que o Flamengo não vai bem, e primeiro tempo sumidaço hoje, segundo tempo, claro, melhor, o banco fez diferença, como disse o Jailson, mas assim, acho que diz muito sobre o Flamengo. Mesmo nos momentos onde o time não vai bem, o time consegue arrancar classificações e vitórias, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William, boa noite. Isso tá? É uma coisa que realmente impressiona, cara. O Flamengo, principalmente por causa do banco, cara, consegue mudar o panorama da partida. Porque tem uma, duas, até três peças pra mesma posição. Então saiu o Vinha, entrou um jogador que é tão experiente, cara. Jogador de seleção brasileira, jogador nível europeu, que é quem? O Alexandro. Aí saiu da zaga o Léo Pereira, entrou o Danilo, que é outro jogador muito experiente. Depois saiu o De La Cruz, Jorginho. Então é uma coisa que realmente o Flamengo é muito privilegiado e trabalhou muito para ter esse privilégio de ter um banco desse nível. Boa noite a você, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. O que diferencia os times campeões não é a capacidade de ganhar jogando bem, porque todo time campeão ganha os jogos que joga bem, né? Sim. Mas ganhar os jogos que não vai tão bem, que as coisas não começam bem, como aconteceu hoje. E foi o que o Flamengo fez. Poderia ter saído com um revés muito maior, como poderia ter saído eliminado na quinta-feira e não saiu, né? E conseguiu sair com a classificação. Hoje poderia ter saído sem pontuar e saiu com 3 pontos. Então isso mostra resiliência, isso mostra capacidade de superar dificuldades, isso mostra a capacidade do seu treinador de corrigir erros do time dentro de campo e mostra, sobretudo, capacidade da direção de montar um elenco forte, porque, como diz o Luiz Araújo, força do elenco. Isso existe. Acho que nenhum outro time da América do Sul tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Nenhum. Nem o Palmeiras, que é hoje o principal rival do Flamengo em território nacional e continental, tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Isso fica provado a cada rodada, a cada fase de Libertadores. Isso ficou provado hoje mais uma vez aqui. Então, o Flamengo sai mais favorito ao título do que era no começo da rodada. Porque saiu de uma situação em que no final do primeiro tempo parecia muito complicada, no começo do segundo tempo ficou ainda mais, e porque quando sai o gol do Corinthians, parecia muito mais que o Corinthians tinha condição de ampliar do que o Flamengo ter condição de empatar. Só que a partir do empate do Arrascaeta, o jogo vira uma chave de uma maneira absurda, e aí o Flamengo consegue se estabilizar no jogo, e dali pra frente o Flamengo entra no jogo de vez. E aí, e o ímpeto, né? E também, assim, o gol da virada é de uma esperteza, né? A maneira que o Plata bate o lateral rápido, que o Flamengo acredita. O Flamengo podia, numa rodada em que o Cruzeiro perde, em que o Palmeiras perde, era compreensível totalmente o Flamengo se contentar com um ponto. Sim. Mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. Uma rodada, né, que o Palmeiras podia até mesmo ter passado o Flamengo, né, mas acabou tropeçando. O Cruzeiro também tropeçou. Então, perfeito. Fez-se o cenário para a equipe do Flamengo vencer. Agora, né, começar a se isolar na liderança. O Flamengo não pode dar mole, não pode perder ponto, igual estaria perdendo no jogo de hoje, né, se continuasse naquele ritmo do primeiro tempo, e também, né, obviamente, não pode perder ponto igual perdeu pro Vasco na última rodada. Então, manter foco, continuar nessa pegada, que com certeza esse ano o título vem. Então diz o que tu achou da partida, das mexidas do Filipe Luiz, porque realmente acertou muito.